Não fiquei parado. Achei pérolas dos pastores aqui. Uma vez eu ouvi, eu não sei se é no Paquistão, se vocês puderem me ajudar, hein? O pessoal estava falando. Ô pessoal, peraí, eu vou começar assim. Ai gente, eu não posso revelar. Vou parar, eu quero. Ela tá de plástico hoje. Olá pessoal, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende. Começa de novo, começa a dar um tempo, mas não fica. Que você começou a falar logo porque ela deu risada. Você tem que rir na hora que eu vou falar. Isso foi pro final, tá? Não dá pra cortar a risada dela? Não dá porque é canal único. Olá, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, o vídeo de hoje é para fechar os 2 anos do Perguntar Não Ofende. Estou aqui com alguns convidados, muitos não puderam vir, talvez alguns ainda cheguem aí no decorrer do vídeo, né? Mas quero começar agradecendo aqui mais uma vez a Vídeo e a Arte Novo por ceder aqui o espaço para a gente poder gravar. Também, antes de tudo aqui, senão eu vou levar uma bronca, quero mandar um beijo para minha namorada, a Beth Sisoto, lá de Interlagos. Beijão para você, tá? Aqui tá meio sério porque eu tenho que falar sério, tá? Tá bom, Beth? Depois a gente conversa lá no Facebook, tá? Depois eu te mando o telefone, tá? Beijão para você, minha querida. Bom, vamos começar aqui batendo papo aqui com Daniel Januzzi, Marcos Perrin, né? E mais uma vez a Jéssica aqui, que aceitou mais uma vez o convite, né? O Perguntar Não Ofende completou aí dia 19 para ser exato, né? 2 anos, né? 2 anos aí, até o momento, agora com esse vídeo, vai ser uns 120 vídeos, que o pessoal tem participado. O pessoal tem gostado, a maioria das pessoas entenderam o intuito do vídeo, que é fazer as pessoas pensarem, raciocinarem, questionarem as coisas que acontecem ao redor da política, da religião. E eu estou contente com isso, porque muitas pessoas começaram a usar o senso questionador, que todos têm, mas de um certo tempo a pessoa perde, né? E muitos têm procurado estudar, pesquisar. E a intenção do canal é isso, é fazer as pessoas voltarem a pensar, raciocinar, usar a razão de vez em quando, pelo menos, né? E eu tenho conseguido isso. Graças a um amigo já que há 2 anos está junto comigo, que é o Marcos Perrin. Perrin, muito obrigado por você sempre estar aí dando essa força aí para mim. Obrigado. Só apareceu de vez em quando, né? Né? Agradecer mais uma vez a presença da Jéssica e do Januzzi, que agora vai, Januzzi. Agora o vídeo vai. Agora solta tudo. Agora o vídeo vai. Então É imperdoável. A gente vai bater um papo aqui e, claro, vai rolar muito mais sobre religião do que qualquer outra coisa. Por quê? É porque a gente tem alguma coisa contra as pessoas terem religião? Não, porque a gente tem acompanhado algumas coisas aí, tanto no YouTube e na política, que a gente tem que chamar a atenção das pessoas para ver se realmente isso está certo. E vou começar aqui já levantando um tema aqui, pessoal. É o seguinte. A gente até conversou sobre isso no vídeo que fizemos com você, né? Agora está o Januzzi aqui, está o Perrinho agora também participando, então a gente vai ter um bate-papo aqui legal. Né? Que é o seguinte, um vereador de uma cidade, agora não lembro o nome da cidade, mas pode procurar no Google que você vai achar, ele conseguiu, através lá de um projeto de lei lá, conseguir aprovar, tá, o estudo da Bíblia juntamente com a matéria de história. Juntamente com a matéria de história. Ou seja, como se tudo que tivesse escrito na Bíblia tivesse realmente acontecido. Aí me perguntar não ofende. Né? Perguntar não ofende. E eu pergunto para vocês, estou aqui com uma católica, né? Com um ateu, sei lá. Sei de férias, de férias. Pode até dizer também, estou de férias também, não sou nem ateu, não sou nem... Eu quero saber a opinião de cada um sobre isso, porque, veja bem, o que a gente vê muitas vezes sobre a Bíblia, por exemplo, profecias que nunca aconteceram, né? O tal êxodo, muitos cientistas, arqueólogos, tudo, até cristãos, né? Nunca acharam nada naquele deserto lá, né? Nem um fóssil, nem nada. Como juntar
o que está escrito na Bíblia com a matéria de história, porque geralmente história é baseada em documentos, artefatos e provas científicas, né? Eu quero ver assim um pouco a sua opinião sobre isso. Jéssica, começo por você, primeiras damas, né? Primeiras damas. Né? Católica. Eu queria saber, e católica, né? Ressaltar, ela é católica, ela tem a fé, ela tem a crença dela. Eu queria saber de você a sua opinião sobre isso, porque você também é professora. Sim. Então, isso aí é burrice. Colocar a Bíblia, porque muita parte da Bíblia é hermenêutica. Eu ainda não estudei a Bíblia totalmente. Tive algumas informações, mas para falar da Bíblia em si, eu não tenho muita autoridade para falar isso. Eu quero fazer teologia, né? Fazer 4 anos de teologia para realmente buscar entender. Só que colocar já a Bíblia na história, na matéria história, a Bíblia não é questão disso, a Bíblia é questão de teologia. Você vai estudar um pouco de história da teologia, mas voltado para aquilo. E também a matéria de hermenêutica, porque nem tudo aconteceu, nem tudo pode ser levado ao pé da letra, que nem os protestantes fazem. Então é idiotice, gente, colocar lembrando que quem criou essa ideia maravilhosa, né? Um pastor evangélico. Aí, depois, esses dias, teve um pessoal que estava causando já lá comigo, né? Porque eu estava questionando sobre por que. Eu tive uma conversa com um aluno esses dias, e o aluno é evangélico, virou evangélico de uma hora para outra, né? E ele falou que a sabedoria humana, nós não podemos ligar para a sabedoria humana. Então, o que exclui totalmente o quê? Gente, eu vou defender meu peixe, eu estou estudando filosofia. Peixe é coisa de cristã. Então, eu coloquei lá, né? Eu fiz uma postagem falando por que muitos pastores, eles fazem seus fiéis pensarem que a sabedoria humana, que a filosofia não é uma coisa boa, não é uma coisa que eles têm que excluir. Por que eles fazem isso? Então vieram pessoas reclamando, depois mandando mensagens reclamando disso e tal. Falei, gente, eu não estou entrando, apontando a sua religião e falando, é uma porcaria. Eu só estou questionando. Então, por que a sabedoria, nós precisamos disso? Para você ler a Bíblia, você precisa o quê? A sabedoria humana de ter saber ler. Então, se for assim, não aprende a ler, então, não leva seu filho para a escola, não manda seu filho fazer faculdade, pronto. Daniel Januzzi. Nós vamos pular, nosso amigo aqui? Não, ele vai por último. Tranquilo. Ele é da casa. Bom, seria um projeto de lei. Seria aprovado até pela Câmara Municipal. Já aprovado, vai ter que ter. Essas coisas são aprovadas tão rápido. Só por Deus. O interessante disso tudo é o seguinte. Nós temos a Bíblia, ou as Bíblias. Temos as Bíblias, correto? Correto. Então, pelo que você me falou, é de um evangélico. Então, é de um segmento evangélico. É de uma fatia do mercado publicitário evangélico, gospel, né? Então, isso vai fazer um estudo da história baseada pela Bíblia. O correto seria o quê? Existia uma matéria dessa, por exemplo, mas a história da Bíblia, não a história do universo baseado na Bíblia. O que é muito diferente, porque se as pessoas conhecessem a história da Bíblia, ia acabar aquele pensamento de que a Bíblia é sagrada, como disse um padre, tem uma matéria no YouTube, o padre ele diz bem assim, os evangélicos acham que a Bíblia caiu do céu com zíper e tudo. Não, a Bíblia não foi formada, então tiveram os cânon, né, bíblicos, e ela foi formada, então são os livros. Então essa história do universo, por exemplo, na matéria, seria contada através dos livros.
Se é através dos livros, são os achados históricos também. Você tem os livros do Mar Morto, você tem uma série, uma infinidade de livros que eu tive a oportunidade de ler alguns, que contam histórias assim maravilhosas, que poderiam muito bem estar dentro da própria Bíblia, né? Então eu tenho um livro que você disse que tem interesse em estudar teologia, né? Se eu pudesse dar um conselho, eu falo, não perca seu tempo. Bom, mas assim... Tem tudo na internet. Não, mas ficar só nisso também não mas é frustrante. Só... Mas é frustrante. Se você não tiver como objetivo ganhar dinheiro dos fiéis, vai ser frustrante para você, para a sua fé. Bom, mas assim, mas é bom você vivenciar isso. Aí, então, ocorre o seguinte, tem um livro que eu estudei na teologia, um próprio professor, pastor evangélico dentro da teologia evangélica cristã que eu fazia, ele mostrou esse livro e nós estudamos, que é um livro que chama-se Didaquê. O Didaquê. E você lendo esse livro Didaquê, você não entende por que ele não está acrescentado na própria Bíblia, por exemplo, que é um livro tão bom. Entendeu? Mas não está lá. Então, assim, isso tudo, cara, é comércio, estão banalizando tudo, sabe? Os nossos deputados, essas pessoas, cara, devem cuidar de assuntos mais sérios, né? Da nossa política, da nossa legislação. Não, eles estão banalizando e cada um puxando para a sua fatia de mercado, para o seu público. Cansei de ver essas pessoas aí, ó, Marcelo Aguiar, que está de volta aí, deputado federal, tá? Deputado federal, subindo lá no púlpito, era um cantor de estilo country, que virou um evangélico, e através da Igreja Renascer, por exemplo, o cara ganhou a fatia do mercado, se candidatou a deputado federal. Aí você tem lá o Bispo G, da própria Renascer. Você tem o outro lá, que eu esqueci até o nome aí, que é um até que saiu da Renascer, já abriu outra igreja lá no bairro da Liberdade, que tem a banda de rock, né? Então, quer dizer, esses caras usam para fatia. Eles não estão usando para questão de fé ou essa coisa toda. É uma fatia publicitária, eu acho isso. E com isso, eles vão colocando mais pessoas que o seguem, que o admiram com essa questão. Agora, deve haver um respeito. Quer fazer uma matéria dessa? Introduzir uma matéria dessa dentro do ensino, do nosso ensino, ele tem que ter uma seriedade, tem que saber que a Bíblia é uma questão de fé, de religião, de preceitos religiosos. Então ele não pode contar a história do mundo como base da Bíblia. Não, tem que ser o contrário. Contar a história da Bíblia é até válido, mas coloca lá, mas conta a história da Bíblia, de como surgiu, como ela veio surgindo até ela se transformar na Bíblia, que não caiu do céu com zíper e tudo. Essa é a minha opinião. É que senão cai nessa, né, de... Vai excluir muitos fatos da história, claro, porque se for baseado ali na Bíblia, se eles quiserem mesmo fazer isso, e vai acabar sendo que era antes de surgir a filosofia, que tudo era explicado através da mitologia, através dos deuses e tal. Vai acabar nisso. E não só isso, se você me permite colocar aqui, porque a visão que eu tenho desses políticos, cara, pra mim é nojenta. Tem duas coisas que virou nojenta na minha vida. A religião, no geral, tá, se transformou nojento na minha vida, e a política. A política global. Tá? Por exemplo, nós temos a presidente, sei lá o que essa mulher é. Né? Nós temos lá a Dilma, que falou com todas as letras que não iria mais introduzir a tal da cartilha gay nas escolas, tá certo? Agora já está girando em torno da lei que ela está aprovando, da tal da cartilha GLBT. O Bolsonaro está denunciando isso, tem vídeos dele falando. Não, vejo. Né? Então o Bolsonaro mesmo está batendo contra, e esse cara, eu virei fã número 1 do Bolsonaro, cara. E ele quer se candidatar a presidente. Ele tem aquilo roxo. Bom, ele tem aquilo roxo, cara, como dizia o Collor, né? Então o que acontece? Ele está declarando dessa cartilha GLBT que ela está introduzindo, né? Então são assuntos muito mais sérios. Você vê como o pessoal está introduzindo, que dá cota para professores homossexuais, cotas para alunos. Precisa disso? A pergunta é, precisa disso? Não. Não é verdade? Mas por que isso? Para ganhar um certo público. Assim como
não sei se vocês estão sabendo, mas está sendo fundado o primeiro motel infantil gratuito. Que é na... Visita íntima na unidade da FEBEM. Da FEBEM, que seria a antiga FEBEM, né? É Casa do Menor agora. Isso, é a Fundação Casa. Será que isso é verdade Fundação mesmo? Casa. Então, Tem que ver. tem que ser apurado, né? Porque, Então, tipo, hoje em dia o pessoal inventa, que nem eu às vezes falo pro Chicão do papel, tem um site chamado E-Farsas, que ali eles desvendam, tipo, que às vezes a pessoa cria, às vezes é um site de humor, algum outro blog, certo. acaba criando uma manchete e publica como se fosse verdade, e todo mundo vai compartilhando. Isso você está dizendo sobre a matéria da FEBEM, né? Da Fundação Isso. Casa, tá? Não só ela, como outras. Não, quanto a outra que foi dita anteriormente, é simples. Eu acho que se há uma mentira nisso, o Bolsonaro já teria sido desmascarado, né? Porque ele é uma figura pública que já Também. deu essa notícia pra gente, né? Então, bem, você que tem com sobrinhos pequenos na escola, tudo, ainda tem agora a sobrinha pequenininha, tudo. Se entrar se essa moda, né, de introduzir a Bíblia em tudo quanto é matéria agora escolar, você que é apegado nos seus sobrinhos, como você é ateu, você lida com isso, cara? Como você vê isso? Manipulação. Esse é o problema, que tipo, eles vão... Se isso já foi aprovado tudo e vai acontecer... Foi numa Câmara Municipal lá da cidade de não precisa nem lembrar. É. Itapipoca. Sei lá, na Itapipoca não sei aonde. Pô, mas eu queria dizer que, tipo, ela passa por umas coisas e às vezes eu vejo, pô, vai acabar, tipo, força, quer dizer, a pessoa vai começar a ficar coagida, falar, pô, se eu não aprender isso, você é discriminado, você o que, isso, aquilo, quer dizer... Como agora, já aconteceu, né? Como já aconteceu, e é fogo, que, pô, às vezes a pessoa não quer aprender aquilo, tá, pode até aprender tudo, mas, pô, não vou seguir, então começa a ser discriminado dentro da sala de aula, só porque não quer seguir aquele curso, só porque não quer seguir o preceito daquela pessoa. Eu fico perguntando também assim, sabe por que Isso vai mexer com o psicológico dos da criança. professores. Estão ferrados. Professores de história. Não só de história, acho que isso não vai mexer não só com a história, vai mexer com a língua portuguesa, vai mexer com a filosofia, vão acabar excluindo a filosofia da escola. Se aprovar isso daí, eles vão acabar excluindo a filosofia. História, eles vão fazer de tudo, e nem meus sobrinhos não sabiam que dia 22 de abril agora passado foi a descoberta do Brasil. Não sabia que dia 21 de abril era Tiradentes. Para eles é só um feriado. Teve aluno que falou que era Páscoa dia 21. Então. Quer dizer, as crianças, os jovens de hoje... Então, tendo informação que deveria nenhuma. A gente conhece mais sobre o conteúdo americano, né? Você sabe que dia que é a independência americana, você sabe que dia é isso, que dia é isso. Agora, no Brasil, a única coisa que você sabe é o quê? Que vai é sexta-feira, que segunda-feira é chato, que não sei o quê, quer dizer... E agora colocaram isso, agora, meu filho, se você já gosta de funk e tudo... Vamos deixar assim, ó. Não sei o que falar, sério, não. Isso é difícil. Cada vez mais burro. Quando você falou do negócio da cartilha LGBT, eu fiz um vídeo falando sobre uma questão sobre o homossexualismo e tal, e eu falei no vídeo que eu sou contra a cartilha gay, ou a cartilha anti-homofobia, ou queira lá como quiser chamar, foda-se também, se eu falar cartilha gay, que é o seguinte, se não adianta você querer falar sobre um assunto sério, porque ninguém é tapado, todo mundo sabe que existe adolescentes homossexuais. Nasce assim, pronto. Não tem o que discutir. A ciência já descobriu isso. Né? A pessoa nasce, é um fator genético no cérebro que faz a pessoa ter como se diz, atração física e afetiva por outra pessoa do mesmo sexo. Como tem o assexuado, ele não sente nada por ninguém, de sexo algum. Como tem um pansexual, né? Tem um pansexual que ele não pode ver a câmera de vídeo. Não, é verdade. Então, Gente, não tem ninguém assim na câmera lá, não. A câmera tá sozinha. A câmera tá até firme, não tá tremendo, então... não tá assim porque deixamos o perrinho aqui. Corta. Mas veja só, como o Perrinho bem falou, os jovens de hoje não têm informação do que é preciso hoje. Passa de ano, né? Não, tem aluno, nossa, fiquei impressionado, tá na 8ª série e não sabe ler e escrever. Mas não sabe ler e escrever. Mas como que vai discutir sobre esse assunto que é importante para a vida do adolescente, né? Sobre homossexualismo? Como é que você vai falar sobre um adolescente que seja homossexual, o que está acontecendo com ele? Sendo que ele não tem informação de nada na vida, ele não tem base de leitura, ele não é incentivado à leitura, ele não é incentivado à ir à escola.
a não ser para receber Bolsa Família. E ele só vai aprender uma coisa, a ouvir o que passarem para ele. E não vai aprender a pesquisar. Não vai aprender a pesquisar. Entende? Então como que um professor, seja lá, vai pegar um tema desse e colocar para discutir com os alunos se eles não têm base, não têm eles não têm informação de nada com nada. Aí querem bater nisso daí a troco de quê? Para chamar um público para ganhar voto. Votos e é o caso. Mais seguidores por passar. Exatamente, eu até gostaria de fazer uma colocação seguinte aqui. Quando eu trouxe o exemplo da homofobia, o LGBT no geral, hein? Com isso, nada contra na pessoa do homossexual. Nada contra. Mas foi para trazer um exemplo do que a política vem fazendo no nosso país. Manipulando os políticos, exatamente, manipulando para ganhar aquela fatia do mercado. Por que ganhar a fatia do mercado? Hoje basta ver. A Rede Globo, que é uma das mais tendenciosas que tem, o que ela imprime ali? Puramente o homossexualismo. Agora a minha pergunta, e trazendo, porque isso é até questão de denúncia, tá? Porque isso é grave. Porque se você parar para pensar em teorias conspiracionistas, vamos falar um pouco assim nesse tema, e você falar que os caras têm uma cartilha que eles querem executar, e se você parar para pensar que há rumores de redução populacional, presta atenção nisso. Coloque em evidência o homossexual, homem com homem, mulher com mulher, e dizem que nós devemos aceitar, simplesmente aceitar. Mas não é nem a questão do aceitar, nós devemos respeitar as pessoas. Mas a questão do aceitar é delicada, porque se eles colocam isso, eu não quero isso para a vida do meu filho. Agora, se eles jogarem essa tendência no mercado, o meu filho pode tender a ser esse público, que eu não quero isso para a educação dele. Diferente da sua opinião, né, que eu respeito, eu sou igual o Falcão. Homem é homem, macaco é macaco, menino é menino e viado é viado. Então, eu tenho exatamente essa opinião. Agora pergunto eu no geral, para todos esses que defendem, vou ser um pouco radical, tá? Mas é necessário para fazer as pessoas refletirem um pouco. Se nós devemos achar que é normal a pessoa ser homossexual, assim, homem com homem, mulher com mulher, não apenas respeitá-los, mas achar que isso é natural ou normal, eu devo dizer que eu posso ser a favor da extinção da raça humana? Vocês que falam a respeito da homofobia e tal, vocês são a favor e defendem, vocês são a favor da extinção da raça humana? É a minha pergunta. Porque se todo mundo agir naturalmente e achar que isso é normal, o que vai ser daqui a alguns anos? Mulher com mulher reproduz? Homem com homem reproduz? Então é só uma questão, como dizia um comentarista esportivo, eu não estou dizendo, afirmando, eu estou perguntando, interrogação, o Avalone. Outra coisa, não tem certos religiosos que acham que isso é obra do diabo e não sei o que, tal. Isso que eu acho engraçado, tipo, se vão colocar o estudo da Bíblia na escola, vai rebater contra essa lei da Dilma. Exato. De colocar a cartilha, quer dizer, pô, e aí? Não é que é? Vou ter que respeitar, mas a Bíblia diz que não sei o que, isso, aquilo, vai. Aí fica aquela coisa assim, vamos dizer assim, como fica o jovem homossexual dentro dessa escola. Ele vai ter que ficar sempre preso no armário. merda. Ô Chico, Perrinho, o que eles deveriam fazer? Voltar à educação moral e cívica, só isso, basta! Só isso. Volta à educação moral e cívica, só isso. Eu vou falar uma coisa pra vocês, né? Que você falou como se diz? Cota para professores homossexuais. Sim. Bom, eu vou dizer uma coisa. Eu tive aula de história, tá, com um professor homossexual. Ninguém na minha sala virou homossexual por causa dele ser professor. Todo mundo sabia que ele era gay, porque não tinha como esconder. O pessoal dava medo pelo bafo, a saliva dele. Eu tive de inglês. Então, eu falo, e a gente era ginásio naquele tempo, acho que quinta série, professor de história. Carlos Alberto, famoso Totó Maquininho. Porque ele sabe por quê? Porque ele era magro. Eu não quero nem deduzir. Não. Pelo nome ficou esquisito. Não, é um apelido que os alunos colocaram nele.
Os alunos colocaram nele, Totó Maquininha. Por quê? Ele era magro. Mas a maquininha funcionava? Não sei. Eu vou perguntar isso pro Chico. Não, eu vou explicar pra você. Por que Explica melhor. colocou o nome Totó Maquininha? Fica Estranho, seguinte. Ele chegava sempre atrasado. Entende? Então ele chegava com a malinha dele, ele era magro, meio arcado assim, e ele parecia que estava fazendo marcha olímpica quando ele estava andando depressa. Sabe aquele era marcha olímpica? Cara, eu tinha um professor assim, mas era de inglês, era o teacher. Aí a gente olhava, aí ele vinha correndo assim, ele vinha correndo, como ele podia. Ele era alto pra caramba, sabe? Então não dava pra ele vir correndo. Então ele vinha assim, sabe? Puta, a gente olhou aqui e falou, não parece uma maquininha? Aí Carlos Antônio Alberto, o negócio é o nome dele, não lembro. Aí ficou Totó Maquininha. Nossa, cara, aí, cara, excelente professor, já falecido até. Certo. Excelente professor. Ninguém virou gay por causa dele, entende? Todo mundo sabe que era uma bichona, Sim. entende? Depois eu acho que eu tive aula com... Teve um outro também, não sei se geografia, acho que foi na 7ª série também. Outra bichona. Pô, ninguém na sala de aula, todo mundo sabia. Sim. Reunião de pais era feita com um ou com o outro. Pô, mas porque não havia evidência com essa pessoa. Agora, se ele tivesse olhado por uma cota gay e tal, o assunto e o foco Nossa, seria esse. seria esse. E, cara, eu não sei, nunca houve problema nenhum, entende? Eu tenho amigos gays que... Sim. Entende? Então, normal. só que agora é o seguinte, os políticos descobriram que nem... Os políticos descobriram que duas fatias da sociedade votam. Os homossexuais e os evangélicos. Eles descobriram isso, entende? E cada um, na verdade, é uma negociação. Porque eu acho que não existe mais oposição. Porque veja só, que você falou do Jair Bolsonaro. Não gosto muito dele. Mas assim, eu gosto quando ele faz uma denúncia, alguma coisa, uma lógica, ele é tendencioso. Ele fala que ele luta pela família, pela coisa da família, que não sei o quê. Só que tem uma coisa, cara. Olha só a hipocrisia das coisas também. Ele tem que prestar atenção nisso. Com quem que ele é coligado? Com a bancada evangélica. Pega o histórico da bancada evangélica. 98%, não vou generalizar, 98% são tudo corrupto, estão tudo respondendo processo. Os outros 2% estão querendo ser corruptos. Todo mundo E se ele vier como presidente, aí ferrou de vez. Aí vai acontecer aquilo que nós estamos com medo, a teocracia. Pois claro, porque é uma negociação. E o que está acontecendo? E o que aconteceu nessa cidade de Santa Catarina? O pastor evangélico vai lá, consegue introduzir a estudo da Bíblia junto com a matéria de história. Isso é uma teocracia que está surgindo. É absurdo. Você vê que é engraçado? Pra que pastor quer virar político, né? É. Já ganha uma fortuna. Mas sabe qual é a desculpa deles? Ah. Eu vou dar uma para você. Fala aí. Isso aí, quando eu fui da Universal, né? Eu fui da Universal. E eu sou do Universal Pictures. Veja só. A ideia é o seguinte, o Bispo Macedo descobriu, né? Havia poucos pastores evangélicos deputados, havia muito pouco. E quando o Bispo Macedo estava tomando aquela bordoada lá, ele descobriu o seguinte, pô, é tudo por causa de política. O que ele fez? Vou eleger pastor político, eu vou investir nesses caras. E começou a pregação dentro da igreja. Gente, por que nós precisamos ter? Porque a igreja está sofrendo demais, a igreja está sendo perseguida, e que não sei o quê. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Moisés era legislador, ele era político, e Moisés era homem de Deus. E martelou, velho. E daí ele começou a colocar vereador, prefeito, senadores, deputados. E eles conseguem voto fácil porque os fiéis Consegue, os votam. fiéis vão lá e votam, entende? Não, e essa é tão falacioso, né? Chega a falar assim, a igreja está sendo perseguida. As pessoas são neuróticas, né? Elas têm mania de perseguição. Tudo para elas elas Sim. estão sendo perseguidas. Pô, você questionar o outro não é perseguição, gente. Que perseguição que eles estão falando? É de vocês que fazem vídeos questionando, mostrando ali, falando que tá errado. Isso aí eles falam que é perseguição, Quer dizer, tá matando. Tá fazendo tortura psicológica? Não tá. Quer dizer, pra eles, perguntar ofende. Mas sabe o que acontece? Isso é bom, se você for analisar, mais de 120 vídeos aí, não ofendeu ninguém, né? Não, Muito menos eu. eu já xinguei bastante o Crivella. Mas Né? isso não é ofender, você xingou quem merecia. Não, ele merece, vagabundo, sem vergonha. Isso não é ofender. A partir do momento que a pessoa começa a... Porque É assim... político, entende? Não, então, Por... não há ofensa para político. É. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte,
Por que disso que você, no quadro, isso que você acabou de dizer, dessa mania de perseguição, eu falo até dentro da questão do palhaço. Olha só, por quê? Porque o coitadinho, ele se cerca das pessoas. Então as pessoas, quando você é o pobre coitado, você é a vítima, os demais têm compaixão de você. Então você é o coitadinho, então você ganha essa popularidade. Né? Então quando vocês estão falando coitadinho. E no personagem do palhaço, né, você tem o que é chamado o branco e o Augusto. Né? O branco é aquela figura do intelectual, o Augusto é o coitadinho. Se você vê isso na própria comédia, quando você tinha lá os Trapalhões, por exemplo, você tem o Didi na figura do coitadinho, e o Dedé é o branco, é o branco, e o Didi o Augusto. Você tem você tem do Charlie Chaplin, por exemplo, o Charlie Chaplin é o Augusto, e o cara lá, o dono do circo, o outro lá, que punha ele sempre na enrascada, é o branco, o intelectual é o mentor. Só que o Augusto sempre se dá bem. Então todo mundo fica com dó dele, aquela questão do coitadinho. Então esses caras aí, que são nada mais são do que palestrantes, né? São caras que têm uma boa dicção, exatamente, que vai tudo aquilo ali, e eles se colocam nessa situação, eles colocam aquele negócio dele como coitadinho. Eles têm um poder de persuasão. Sim. Isso. Como é que é? Como é que é? Vocês têm a ver como Hitler. Hitler fez a persuasão dele, a atuação dele, tudo que ele aprendeu para conseguir fazer o que fez. É complicado demais. E cada vez que o povo vai ficando mais ignorante agora com essa lei aprovada... Isso aí fala de uma cidade pequena, agora é de lugares pequenos que a coisa vai se espalhando. Não, Se os caras têm um estágio. Se já foi aprovado, eles podem sancionar como uma lei nacional. E aí? Pode, vai dar Como uma... aconteceu como é que é? O Marco Civil. Porque tudo isso é um start, cara. Tudo isso é um start. Em algum lugar. Exatamente, tem que dar um start. Lá na frente eles vão ter o resultado que eles estão objetivando. Então é isso. Infelizmente, cara, nós estamos na mão dessas pessoas. Olha, não vejo cura para isso. Não vejo. Eu torço muito, cara. Posso estar totalmente errado. Sei que não é a solução. Tá? Eu sei que isso que eu vou falar aqui não é a solução. Eu sei que eu posso estar muito errado. Mas eu sou um cara que eu torço hoje pro exército tomar conta desse país. Eu tô louco pra essa Copa do Mundo dar uma besteira. Pra dar uma besteira de manifestações e tudo mais, pra polícia militar não dar conta, pro exército. Sabe por quê, cara? Precisa de uma figura militar pra colocar ordem. Porque ordem e progresso ficou esquecida lá, estampada na bandeira. Porque como ela foi na época do comando militar. Eu lembro quando eu estudava tudo o Chicão também, pô. Cara, você tinha educação moral e cívica. Cantava o hino nacional. A gente tem esse pensamento por causa da educação que a gente teve na época. Exatamente. Agora você não vê essas, televisão antes, você tinha prazer de ver televisão porque tinha programas divertidos, legais, agora você vê o quê? Putaria. Bem, basta você ver o seguinte, no final do hino nacional não se aplaude. Não, e o pessoal... Vai no estádio. Não existe. Vai no estádio. Não. Não, mas vai no estádio quando você vê acaba o hino nacional, todo mundo bate palma. E outro detalhe, a maioria dos brasileiros, 90% não sabe cantar o hino nacional. Não sabe. Hoje não sabe nem escrever. Não. Na nossa época Então o hino nacional... O hino não só o hino nacional, você tinha o hino à bandeira, né? Você cantava tudo o hino à bandeira. O hino do Corinthians, dos times de futebol, o pessoal canta. Olha, até o hino mas olha... Quem não sabe ler, Você vai me desculpar, viu, mas eu acho que essa geração aqui, até o hino dos clubes, eles não sabem. Eles não se preocupam mais. O negócio dele é imediatismo, é resposta Porque no rápida. evento que eu gravei, tocou o hino nacional. Te juro, eu passava com a filmadora assim, a pessoa só faz assim. Nossa, de quando tá cantando, tocava o hino do não sei o que, de outra coisa, tudo. Eu olhava assim, você não sabe cantar porra nenhuma. Eu tenho uma visão que é o seguinte, lógico, a gente pensa assim, né, pô, tá uma bagunça tão grande, e quem sabe, né, eu particularmente, eu sou contra voltar o regime militar como foi na época, entende? Eu vejo isso daí, eu acho que assim, para avançar, não se pode, você não é, você é namorado. Ela tá vendo, mas não tá ao vivo. Podia fazer isso ao vivo qualquer dia. Até mesmo ontem, né? Seria legal. Ontem teve a notícia, né, de um coronel do exército, que é aquele que estava denunciando sobre as torturas e tal, foi encontrado morto, né, você viu? Foi encontrado morto? Isso, foi mesmo, Nossa, eu vi. Morto. Então aí você já não sabe se é queima de arquivo ou se é vingança, então quer dizer, o fato é um só. Eu acredito que isso aqui não tem mais solução. E quando eu falo, Chico,
Puta, eu tô sem... Mas será que pode ler alto? Primeiro lê, depois você avalia, né? É o Jason. Que ele tá trabalhando. Tá. Acho que essa questão do militarismo, como eu estou dizendo, não é que eu seja a favor, mas eu acho que só alguma coisa assim, bem ao inverso mesmo do que é a situação hoje, para tentar mudar alguma coisa, sei lá, eu acho que precisa de alguma coisa assim. O problema é assim, ninguém vai ter peito para fazer isso. Tipo, ou são comprados, fica quieto, a gente paga você para ficar quietinho, tudo. Não adianta, os caras têm o poder. Então, eu vejo assim, eu não concordo com o regresso, né, de coisa de 50 anos atrás. Mas eu entendo muitas vezes o que hoje em dia está acontecendo e algumas pessoas pensam assim, poxa, eu acho que tem que voltar alguma coisa drástica para melhorar, né? Não sou a favor. Mas algumas coisas no tempo do militarismo, né, funcionavam. Por exemplo, a disciplina na escola. A saúde também, né? Não lembro eu entendi isso porque tem um cara que eu gosto muito, eu falo mesmo, gosto muito dele, é um cara que assiste meus vídeos, é um cara que ele tem total liberdade de falar assim, olha, eu não gostei, e o cara fala mesmo, né, que é o Merlin das Trevas. Ele tem um pensamento de esquerda, né? Ele discute muito com os caras de direita sobre a questão de PT, PSDB, esse negócio todo, mas é um cara muito centrado, muito coerente, eu gosto dos comentários dele, das críticas que ele faz, né? Ele fala, vou votar no PT, ele dá o porquê que ele vai votar no PT, entende? Em comparação com as coisas que ele faz. E ele, no vídeo que nós fizemos com a Jéssica, né? Esse último que fiz com a Jéssica, ele diz assim, eu odeio os militares, né? Mas concordo que escola deveria ter um regime de disciplina como militar. Né, que seria uma coisa no tempo do militar. A gente saía da sala de aula em fila. Toda manhã, você ia reverenciar a bandeira, quer dizer... Tinha uma disciplina, tinha um respeito. Isso, respeito o professor entrava, todo mundo levantava, um pio, a diretoria, quem chamava era os pais, para ouvir do professor, do diretor que o aluno está fazendo, não que é ao contrário hoje, que o professor que escuta dos pais. Ele comentou, ele falou, eu não gosto de militares, não gosto de regime militar, mas na escola deveria ter um regime, entende? Rígido como é o regime militar, né? Tanto que a polícia acho que de Goiás ou Goiânia, que está tomando conta das escolas. E mudou completamente o comportamento das crianças. Para mim o ensino devia ser tipo integral, tipo, no caso dos pais que trabalham, a criança tipo como se ficasse no internato. Ficasse de manhã, teria daria um sossego para os pais, pelo menos, porque está trabalhando tudo, e saberia que a criança está aprendendo. Não seria um ensino chato, tem que ser um ensino para incentivar as crianças todas a ficar lá para estudar. O problema é que hoje, infelizmente, como a gente já está aqui debatendo, chega até a ser meio utópico, na minha opinião. Por quê? Porque não é interesse da parte política. Claro que não. Né? Aí tá vendo aí, eu não estou falando de Dilma, de PT, não é nada disso, porque a coisa vem desgringolando desde lá da frente. Desde antes de Dilma, desde antes de FHC, fez a abertura da democracia, o pessoal pensou, beleza, agora é nós. E os caras roubaram, e os caras vêm roubando. Hoje tá aquela coisa no Facebook dizer que tudo é PT, tudo é PT. Eu até escrevi um texto lá e falei, pô, para, nem tudo é PT não, velho. A coisa já vem podre desde lá. O PT decepcionou, na minha opinião, é quem falou que ia mudar a cara do Brasil e não fez nada, não mudou. Chico, eu acho que não é questão de que tudo é PT. É que eu acho que o momento que o nosso povo está vivendo, que é aquele momento de extravasar toda a revolta que já aflorou e está aqui, o podre está aqui, e justamente em que época? No momento do PT. Exatamente. E que poderia ter feito algo para mudar. Isso, poderia. E outra, né? Assim como outros também poderiam ter feito. Agora, se fosse outro partido que tivesse aqui, era a mesma coisa. Porque é o seguinte, eu digo assim, porque quando todo mundo falava, né, do PT, quando o PT tomou o poder, do PT tomou o poder, tomou o poder. Pronto. E aí? Não vou dizer que algumas coisas não foram feitas em comparação com... Mas só que é ínfimo. É coisa ínfima, vamos falar a verdade, a coisa não está do jeito que eles prometeram. Eles prometeram tudo muito bonito. Só que a coisa não rolou.
O PT é tão corrupto quanto o PSDB, PMDB, se juntou tudo, agora embolou tudo. Na verdade, nem os partidos é só uma sigla, são as pessoas. São as que pessoas. Quando ele fala partido, ele está falando das pessoas. Porque veja só, quando você vê uma foto dentro de um avião, Lula, Dilma, Fernando Henrique, Fernando Collor, Sarney, vai pro inferno, velho. Isso aqui já perdeu o respeito. Não tem jeito. Não dá mais. A hora que você olha uma foto, todo mundo junto, sorrindo dentro de um local ali, bom, esquece, velho. Esquece. Não há mais oposição. A oposição hoje é vendida. Porque para fazer oposição você tem que se coligar a alguém. Né? Você não vai se opor sozinho. Você vai ficar gritando que não besta lá. Né? Tem que se juntar com alguém. Aí você vai se juntar com quem? Com pessoas mais corruptas ainda do que aquele que você está querendo derrubar. Vamos dizer assim, né? Derrubar entre aspas. Porque hoje a guerra política está mais fácil por causa da rede social. Antes era na campanha política, papel com papel, televisão, rádio. E os bastidores dos caras, que é a podridão tá nos bastidores. E hoje, já tá mais e hoje é pior porque geralmente um ataca o outro. Então eles inventam certas coisas, fulano de tal não fez isso. Olha o que ele fez, não sei o quê. E às vezes tem que ver essas informações que não falei aquela hora, tem que ver se são verdadeiras. Isso, mas o que ocorre? A gente tem que ficar muito atento. Mas é uma época de informações rápidas. Muito rápido. E espalha muito artificiais. Exato, muito artificiais. muitas montagens, exato. Mas são coisas. Mas são coisas também que se você fala assim, não, eu tenho que ficar atento, mas nós somos bombardeados a cada segundo com informação, cara. Poxa. É um bombardeio. E muitas coisas não dá tempo de você processar. Fora a prêmio de 100 mil reais que vem no celular. Aí você vai vendo só quando acontece. Quando acontece, você fala, pô, é verdade o que falando. Então a gente só vai eliminando que é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira, isso aqui era verdade. Porque muitas coisas, nem na mídia oficial dá pra confiar, mas tipo, se você vê aquela notícia, tá espoletando lá na internet tudo. Que é a mídia oficial. Então, não dá pra saber. O pessoal vê mais a TV. Então, o pessoal vê mais a TV e os jornais de renome. Você sabe qual que deveria ser a mídia oficial? Isso aqui, ó. Sabe? Isso aqui sim deveria ser a mídia oficial. É mais livre, né? Porque a gente pega aquilo que a gente vê, analisa, e cada um dá a sua opinião. Exato. Né? E a cara pra bater, né? E a cara pra bater, porque aqui é o seguinte, eu tenho certeza que se a gente tiver falado alguma coisa aqui, por exemplo, vamos falar assim, uma merda. Eu não tenho jurídico nenhum pra me defender. Eu vou falar alguma coisa, alguma merda aqui. Eu tenho certeza, por exemplo, o Merg das Trevas, ele vai falar assim, pô, aquela menina lá falou um monte de merda. Ele fala mesmo, entende? E ele dá a explicação por quê, entende? Perfeito. Legal isso aí, não só fala por falar. Não, não fala por falar, eu gosto dele por causa disso. E é um cara que eu gosto, eu já falei pra ele deixar de ser viado e vim pra cá. Qual dos viados? O Jason. Ele já falou o nome, né? Nem ia falar em público. Mas é o seguinte, aí a gente dá a cara. Por um outro lado, por exemplo, a pessoa pode até vir e falar assim, pô, aquele cara falou um monte de besteira por isso. Mas aquela menina disse isso, é um absurdo que ela falou e dá os motivos. Mas ela teve a coragem de vir aqui e dar a opinião dela, né? A minha opinião, a sua e tal. Por mais absurdo que seja, a gente tem aqui e dá a cara pra bater. É absurdos pra eles. Não há uma edição, né? Veja bem, não há uma edição, não é nada espontâneo. E outra, vai gerar um debate ali, um diálogo, todo mundo vai entrar, vai... Claro que tem aqueles retardados que entram só pra falar... Qualquer dia eu vou fazer, acho que a próxima gravação do Pergunta Não Ofende, eu quero fazer transmissão ao vivo. Pô, obrigado, Pedro. O que já não é diferente, só não vai pro ar no tempo real, mas você pega o vídeo do que tá ali e já joga, né? O nosso amigo Jason Johnson, né? Johnson. Ainda bem que o nome verdadeiro, eu não vou falar o nome verdadeiro. Mandou um abraço para todo mundo que assiste o Perguntar Não Ofende. Pode mandar um abraço, Ele não pode vir porque ele está trabalhando. Né? Jason, você sabe que eu gosto. Você já participou aqui do Perguntar Não Ofende? Já? As risadas lá, o vídeo que nós fizemos, respondendo uma religiosa fanática, né? Nossa. Sério? Sério, eu mandei tomar, mandei falei o nome, não tem problema. Não tem problema. E o Jason lendo os comentários que eu fiz, né? E já brigando. Vou colocar o link embaixo. E ele chorava de rir, cara. Na hora que eu tiro um barato, agora ele chorava da risada. Não viu? Eu acho que quase uma hora também, né? Então. Quase uma hora também, detonando. Começou um debate com a mulher lá, é a mulher mesmo, comecei a debater.
E ela só falou asneira, sabe? Chegou uma hora e falou, pô, vou fazer um vídeo disso daqui, cara. E ela tinha falado assim, duvido que você vai falar, você vai colocar os xingamentos que você está colocando aqui no comentário. E eu coloquei. Você duvida? Não, eu não tenho vergonha nenhuma, não. Tá aqui. Eu coloquei, não, eu falei. O legal é que o vídeo que eu montei, ao mesmo tempo ele aqui falando, do lado os prints da tela. Nossa. Então foi muito legal. E o Jason tava lá, cara. E o Jason chorava de rir, cara. Desmanchou. Nossa, cara, ele deu muita risada. Ele já participou de um outro vídeo que ele apareceu, do tchau, não sei o quê. É um cara muito bacana, um ator excelente, cara. Legal. E mandou um beijo pra todo mundo aí, tá bom? Beijo, opa. Pra todo mundo que tá assistindo aí. Tá? Bom, onde a gente parou mesmo? Não sei. Vou pra fita. Não sei. Independente, gente, já viu? Nós estamos falando sobre, Peraí, vou voltar ali. sobre os partidos, né? Isso. Você tem que Agora uma coisa assim. Esqueci dele. Não, tá bom aqui. Não sei se Falando ela tá aparecendo. novamente aí sobre política, né, cara? Eu falo, esse ano, tudo que eu tenho acompanhado, eu não vejo um partido para deputado, senador, presidente e os cambal. Eu não vejo nenhum, na minha opinião, eu não vou votar porque eu não vejo nenhum que vale a pena hoje. Entende? Na minha opinião. Eu não vou conseguir votar, entende? Tipo assim, vou votar no PSDB porque eu não quero mais o PT, não quero ver mais a cara dele. Eu não vou conseguir fazer porque eu sei que é outra bosta. Entende? Eu não sei você tem hoje algum candidato ou algum partido para você votar e dizer, não, eu vou votar nesse cara. Chico, o que eu posso te falar, tá? Como exemplo, eu não sou a favor de partido também. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu fui fazer um levantamento, eu sou taxista, certo? Trabalho na rua, em São Paulo, como taxista. Então, me deu um start aqui, eu falei, poxa, deixa eu ver como é que funciona os pedágios. Tá? Então, eu vou te mostrar uma pesquisa que eu fiz. Tá? Não posso dizer que as fontes são 100% seguras, não, mas são informações que as pessoas podem ir atrás e vai bater de frente com essas informações que eu estou dizendo. Fui ver sobre os pedágios. O que ocorre? A maioria dos nossos pedágios, a Ponte Rio-Niterói, 3 aeroportos internacionais e mais uma parte da Controlar, pertencem a um grupo que administra, sob concessão, um grupo chamado CCR, ok? Esse grupo é o que tem a concessão desses pedágios da Rio-Niterói, 3 aeroportos internacionais. O grupo CCR detém essa concessão por cotas. Essas cotas têm 3 principais acionistas, que cada um deles detém 17%. Um detém 17, não sei quantos por cento. E os outros 2, 17. O que detém 17, não sei o que é a Penedo Gonçalves. Os outros 2 que têm 17% é a Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez. Os 3 juntos, vamos colocar que os 3 cada um tem 17%, tá certo? Os 3 juntos detêm 51%, são majoritários, tá certo? Os 3 juntos, vamos lá, são majoritários. Os outros 49% das ações estão na Bolsa Mercantil e Financeira, que é o BMIF, ok? Já devem ter ouvido falar, né? Só que o BMIF pertence ao grupo CCR. Na verdade, dá mesmo. Vamos lá. Aí você vai ligar outros fatos. Agora eu vou viajar um pouquinho, tá? Agora é a minha opinião. Penedo, Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa são construtores. A palavra maçom derivada da França? Construtores. Ok. E há indícios e boatos, isso não é fato, há indícios e boatos de que os donos das empreiteiras, e que elas é que detinham a maioria das licitações, não é? Ou não? As concessões, tudo eles, não é verdade? E há indícios de que eles são linkados à maçonaria. Aí isso é indício, não é uma denúncia, não é nada, é um indício. Mas conversas, né? De que são ligados à maçonaria. Eu
ouvi um fato, ouvir, né? Mas eu ouvi um fato de uma pessoa que teve um contato com um engenheiro que projetou algumas obras na casa do dono da Camargo Corrêa e que disse que embaixo da sala do dono da Camargo Corrêa foi feita toda uma acústica, há um espaço, um salão enorme no qual ele tem até mordomo ali dentro, que há uma acústica que não funciona nem celular, nem nada para ser gravado lá dentro, e há uma acústica para não vazar nada, aonde o dono da Camargo Corrêa só faz negócio ali e só leva políticos ali dentro. É zum, eu sou taxista, eu escuto tanta coisa, tá entendendo? Então, respondendo a sua pergunta, como eu posso ser a favor de um partido político, ou até mesmo de um candidato? Porque para esse candidato chegar no poder, ele tem que ter aliança com tudo isso. Senão ele não chega. A mesma coisa é um partido. Funda um partido aqui você. Ou melhor, afunda o seu partido já antes de fundar ele. Entendeu? Não há solução enquanto houver essas alianças. Dou como outro exemplo uma linha de pensamento meu. Lá em São Paulo, nosso prefeito Haddad. Porra, o cara construiu uma série de faixas exclusivas de ônibus na cidade. E os taxistas usavam ele. Tá dando mó rebu pelo seguinte, o trânsito, você pega o trânsito totalmente parado e aquela faixa livre, que passa um ônibus de vez em quando. Quem é de São Paulo sabe dessa realidade que eu tô falando. Aí o cara me diz que isso é para melhorar o trânsito da cidade e o transporte público. E com isso, as pessoas deixariam seus carros em casa e passariam a pegar o transporte público, como se o transporte público fosse uma coisa excelente. Mas se é por esse fato, por que não o táxi utilizar? Porque as pessoas deixariam o carro e pegam o táxi, mas o táxi também não pode. Tem restrições, tem horário. Na minha leitura, como um idiota e leigo que eu sou, é o seguinte: é um pacote de medidas para beneficiar a empresa de transporte público. Por quê? Porque eles retrocederam lá dos 20 centavos de aumento. Então, com isso, se você é dono da empresa de ônibus, os seus ônibus andando numa velocidade maior e contínua na cidade, você economiza com combustível, você economiza com manutenção e você economiza com folha de funcionário. Agora vem a outra pergunta, que é a seguinte. Pergunto como leigo, não sei se eu estou falando besteira. Se eu estiver falando besteira, o nosso amigo lá, como é que é? O Merlin das Trevas. O Merlin das Trevas vai lá e pode meter o sarrafo aí nos comentários. Mas acontece o seguinte, é só uma pergunta aqui, interrogação. A empresa de transporte público, a SP Trans, é uma empresa privada. Ela presta o serviço, né, de transporte público para a cidade. Pode um prefeito pintar uma faixa numa via pública para beneficiar uma empresa privada? É só uma pergunta. Ou a oposição poderia mover uma ação contra isso? É só pergunta, né? Perguntar não ofende. Então é isso. Se o transporte é público, que uma empresa privada se beneficia muito. E aquela história, que Mogi está passando a mesma coisa. Então, piorou, aqui não tem nem rua. Não, porque aqui as ruas de Mogi, principalmente é do tamanho do ônibus, cara. Vocês já estão fazendo as faixas aqui? Não, já fizeram na avenida principal, que é a Avenida dos Bancos. Tem lá, só que tem um porém, né, cara? Cria um problema. Avenida dos Bancos e a Ipiranga. E a Ipiranga. Mas tem um problema nisso daí, que é o seguinte, cara. Por mais que eles tentem viabilizar para os ônibus andarem mais rápido, né? Não tem como. Mogi é um ovo, entende? As empresas, são duas empresas, cara, que prestam serviço. Apesar do logotipo do ônibus ser o mesmo, né? O desenho da bandeira de Mogi e tal. É o seguinte, cara, são duas empresas que, juntando as duas, não dá meia. Os ônibus vivem quebrados, mas vivem quebrando um atrás do outro. Tem um ônibus que quebrou lá no Santo Ângelo, ficou 2 dias lá. 2 dias, largaram o ônibus lá. Tiveram sorte, porque se fosse outro lugar em São Paulo, tinham tacado fogo naquela merda. 2 dias ficaram quebrados lá. Teve um ônibus, cara, que além de demorar pra caramba pra sair do ponto, ele saiu do terminal central, pegou aquela avenida, quando entrou na Avenida dos Bancos, quebrou. Não, e outro empecilho também. Outra, o ônibus tinha saído da garagem,
para socorrer um ônibus que já tinha quebrado. Não, e outro empecilho também dessa faixa de ônibus de Mogi, como eu ando de carro, eles fizeram uma retícula, que é a via que você pode entrar para poder virar a esquina. Ok. Ninguém consegue fazer porque os ônibus não deixam. E já tá, esses... E outra, o pessoal tem medo de cortado, né? então, Ela já tá em cima da curva, não é isso? já tem que falar com outra. O pessoal tem receio de entrar, o medo de levar multa, que tipo, não pode nada. Quer dizer, como é que você vai virar a esquina à direita se você não pode? Aí você tem que dar uma bruta de uma volta, e gera aquele tanto que a pessoa quer entrar, atravanca o carro, atravanca o ônibus, aí vai girando o tempo. Eu falei, pô, e agora? Como é que eu vou fazer? É o problema da Avenida Paulista. Conhece a Avenida Paulista, né? A Avenida Paulista tá lá. Eu já nem passo mais na Avenida Paulista. Eu aviso até as pessoas, passageira de táxi, por favor, vá para Alameda Santos. Por quê? Porque o que acontece? Se o cara tá ali que é um táxi na Avenida Paulista, que tá fora da baia, né, que é onde tem uma baia, não adianta, os táxis estão passando aqui, não dá nem tempo de você encostar aqui, vem um ônibus, Não dá. o cara vai te passar por cima. Mogi nós estamos passando a mesma coisa, cara. E são duas empresas. Aí a gente faz aquela pergunta para os nobres políticos dessa cidade, né? Os nobres políticos, né? Que não cobram o melhor serviço das empresas de ônibus, né? O secretário de transporte, para mim, é uma nulidade. Uma nulidade que está ali. Não tem local perfeito para o pessoal esperar o ônibus, não tem. Não tem. Não tem lugar perfeito. Tipo, o ônibus passa voando às vezes, a pessoa quer dar o sinal, passa aqui tem uma voando. coisa, né? Porque aqui fala, pelo que o Tobias não pôde vir, que isso é uma maravilha. O Tobias, nós fizemos um vídeo com ele, foi vereador aqui, um dos vereadores mais ativos até que nós tivemos. Infelizmente não se reelegeu. Mas se ele estivesse aqui hoje, ele tinha brincar um pouco com ele. Veja só, cara, nós temos aqui uns vereadores que, na minha opinião, cara, eles não estão fiscalizando mais porra nenhuma que a prefeitura faz. Aquela praça Terminal Central. Tá? O Terminal Central, bonito, Terminal Central, bacana e tal. Precisava fazer alguma coisa ali. Penso eu, bom, o Mogi precisa de emprego, precisa arrumar emprego pro pessoal. Em vez de usar aquele terreno que foi usado da praça, que fizeram uma praça bonitinha, cara. Você olha a praça. Não tem nada. Você olha a praça. Aí você olha o valor que custou, a contabilidade não bate nem a pau, cara. Nem se os pedreiros que assentaram os tijolos fosse mestrado em Harvard, engenharia, sabe? Sabe? Nem, cara. Você olha a praça e a praça tá ali, né? Tem nada extraordinário. E 661 mil, cara. Quase 700 mil reais. Só não tem nada naquela porra. E outra, tem placa, foi fotografada a placa toda falando investimento da obra 600 e poucos mil reais. 661 mil. Olha, entenda isso no geral, cara, da pergunta que você fez. Se é a favor de algum partido político. E aí eu entro com aquela questão, por isso que eu, não, é o que eu falei, não que seja a solução, mas por isso que eu sou a favor do exército arrebentar aquilo. Entendeu? Arrebentar, porque é tipo assim, é um outro comando, sabe? É um comando diferente. Aí tu chega ali, Bandidagem na rua vai acabar. a gente vê uma coisa, cara, não tem vereador para fiscalizar. Um vereador vai pegar assim, pegar o valor, olhar para a praça, olhar o valor, olhar para a praça. Mas mesmo que Vem cá, peraí, não, vem cá o engenheiro, não sei o quê. Não, vem cá, os senhores vereadores, nossos vereadores. O cara ser peitudo, o cara ser macho, e fazer isso filmando. Uma coisa que eu falo assim, eu não gosto do Bolsonaro, mas eu pago o pau quando ele coloca os vídeos lá e dá a opinião dele, foda-se os outros. Aí o cara chegar e falar assim, olha, isso aqui não bate, gente. O que tem na praça com valor. Eu sou vereador de Mogi, eu tenho que fiscalizar. Como aí você era. Aí você, tudo bem, mas vou uma coisa assim, se eu fosse, eu não pretendo ser, cara, eu ia chegar e falar assim, bom, foda-se se eu não vou ganhar a próxima eleição, eu tô aqui, agora eu tô Nem aqui. se você vai ganhar, você vai ter que falar, foda-se se eu vou viver amanhã. Como dizia, A verdade é essa, você vai ter que falar isso. eu achei que fala, mas dá pra falar, cara. Teve um não, tem um que tá vivo até hoje aí, é vice-prefeito, mas foi um dos caras mais fodidos que teve aqui em Mogi. Aí eu olhei e falei assim, olha, me desculpa, mas isso aqui não tá correto. Entende? Isso aqui tá tudo errado. Mas não tem um, cara. Não tem um. Sabe por quê? Porque eu vou dizer uma coisa pra você. O nome da placa que tá lá, o nome da praça, né? A placa que tá lá. É um dos nomes dos pais vereadores. É pai de um dos vereadores. Aí tem os vereadores, tem um outro vereador que é amiguinho dele, sabe?
que os dois lutam jiu-jitsu junto, fazer academia junto, sabe? Então, Toma não, eu esquinha vou. junto. Toma esquina. Não, um evangélico, acho que não bebe, não. Aí, olha só. Falou, porque Só não evangélico fala não é. nome, hein? Só não fala nome, porque agora você toma Eu cuidado te com o Marco cito, Civil. eu te cito vários nomes aqui de evangélicos que bebem. Não, Mas tem, mas deixa eu pra lá. deixa pra lá. Aí veja só, tô dizendo assim, acho, né? Acho que não bebe, né? Mas veja só. Aí, sabe, cara, aí formaram um clube. Formaram um clube, ter essa panelinha. Pô, mano, sabe, cara, é isso que revolta, cara. Aqui em Mogi tá acontecendo a mesma coisa que tá acontecendo em São Paulo, velho. Não só em São Paulo, acho Por que quê? em qualquer lugar do É Brasil. geral, né? Porque é o seguinte, não, mas tem um termo, assim, seja qual for o prefeito lá de São Paulo, o cara peidou lá, meu caro, o cara falou assim, não, deixa eu ver como é que é o cheiro desse peido, porque eu vou copiar e vou trazer pra Mogi. É verdade. Engarrafado ainda. Engarrafado. Eu acredito. Sabe, é assim, cara, não tem, então, ou seja, não tem mais oposição. Mas Existe o quê? Uma negociação. é complicado, é como a gente vai ver, a gente sempre vai vendo, cara, você vai pegar essas obras, tudo que é obra que você for olhar, você só focar nela, você vai descobrindo exatamente quando eu fiz o negócio do pedágio. Deixa eu ver o pedágio. Você vai ver que tá lá. Por quê? Tá explicado. Você vai ver, deixa eu ver essa obra, você vai ver que tá tudo muito bem explicadinho. Pega o caso aqui de São Caetano, cara, né? Que faz a parte do ABC aqui, São Caetano. Outro dia eu tava vendo, não vou falar muito, isso aqui já faz muitos anos. Eu tava vendo, tem uma faculdade ali em São Caetano, aí era uma rua que a gente passava, você não passa mais, essa rua tá dentro da faculdade, mas aí você vai ver por que da faculdade, porque era parente do prefeito da época, não sei o que, blá blá blá. Então quer dizer, a faculdade era do parente do prefeito, se beneficiou da rua que era do município, fechou aquela rua dentro da faculdade, a rua não é mais da rua, não é mais pública, é da faculdade. Quer dizer, virou um... Então é assim, é aquela coisa nojenta, mas por quê? Os partidos têm o quê? Alianças, cara. Então, dá para ter esperança nisso? Não dá. Aparece um cara, um idealista, né? Vão calar ele, não vai chegar em lugar nenhum. Das Cara, duas, e vai chegar assim pro cara, ó, te damos tanto por mês pra você ficar calado. Eu cito muito, sabe quem Se que fosse eu, o cara deve estar... que eu cito muito, que eu só fui descobrir depois, porque parece de momento as pessoas fazem, mostram as pessoas como bizarro, né, e tal, muita piada em cima, porque infelizmente o nosso povo, nós somos desprovidos de uma cultura aqui, né, então eles transformam as pessoas, quando a pessoa vem com intelecto, tal, transforma em piada, transforma em não sei o quê, que é o caso do Enéas. Nossa, O professor Enéas, mas isso a gente só vê hoje. Que a gente volta aquele vídeo dele, aí você fala, cara, o que esse cara tava falando aqui, ó? E não deram valor porque, meu nome é Enéas. Aquela piada toda porque deixaram o cara com 2 segundos pra falar as ideias dele. O resto trem. Coitado, não tinha tempo de nada. Mas se você vê o vídeo, eu cheguei a conhecer já... pessoalmente, Chegou bem. Cheguei a ver conhecer, na época que tava pedindo da presidente. Nossa, o cara, ele tem de jeito assim, tipo, mas pô, ele tinha uma conversa assim, falei, caraca. E hoje você pega tudo que ele falou lá, você vê aflorado. Você fala, Então. o cara tinha razão. O cara denunciava. O cara falava. Política do pão e circo. O nióbio, o tal do nióbio. Tudo que esse cara falava, cara, que ele batia ali. E aí passava um cara como louco. Tem um outro vídeo que tá na internet, que você for ver, o do Lula, você deve ter visto. O Lula tá falando do Bolsa Família, tá não sei o que e tal, elogiando numa palestra que ele tá. Só que aí mostra, retrocede e mostra o Lula lá atrás, o Lula barbudão, né? Falando que o povo brasileiro tem que prestar atenção para não ficar se vendendo por essa questão de cestinha básica, de não sei o quê. E é o que ele tá fazendo. Cara, e o Bolsa Família? Então quer dizer, cadê aquele Lula? Não, o cara começou a debater. Mas é fácil, o brasileiro nunca lembra do passado, o brasileiro esquece. Então ele se aproveita desse fator, quer dizer, o brasileiro... ele falou, eu nem lembro, pronto. E aí? Qualquer coisa que aconteceu agora, tipo, das coisas que aconteceram ultimamente, como é que é? Lembra da manifestação que teve ano passado? Não teve aquele jogo do Brasil, não sei o quê? Você vê o povo tudo lá, alegre, não sei o quê, tal, tudo. Nem aí com a manifestação, vai acontecer na Copa. Pessoal, como é que eu postei hoje? O gigante acordou e tá colando as figurinhas. Que no caso da educação. Né? Temos aqui a professora Jéssica, né? Tem aqui a professora Jéssica que pode dizer como é que é a situação da educação hoje nas escolas.
Nossa. Uma coisa quando isso. Ele melhorou. Água. Quem quer tomar uma água? Pode dar uma paradinha, tomar uma água, tomar um café. Fiquem à vontade. Vamos dar uma pausinha então Vamos dar uma rapidinho. pausinha rapidinha, tá? Nós volta, hein? Então, o vídeo vai ser um só, não vai ter 2 vídeos, não. É.